Nós vamos falar de reino hoje, e Ele é o Rei, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, e por causa dEle nós estamos aqui, amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado conosco. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar, meu Pai. E agora eu te peço, Senhor, enche o meu espírito, Senhor, com o Teu Santo Espírito, para que eu não fale nada vindo de mim, Senhor, mas que tudo que quando eu abrir a minha boca, seja o Senhor falando através da minha vida. Me coloco aqui apenas como um instrumento, meu Pai, no nome de Jesus, amém, amém. Durante esse ano, a igreja está estudando, o tema da igreja é a entrada no reino, e por isso, como esse é um mês de EAB, mês do encontro Ágape Brasil, onde nós vamos estar nos aprofundando sobre isso, nós decidimos que durante todo o mês de setembro, às terças-feiras, nós vamos estudar esse tema, compreendendo o reino de Deus. Então hoje é Conexão Família, hoje é dia de nós iniciarmos esse estudo, amém? E nós vamos falar sobre isso nessa noite, compreendendo o reino de Deus. Não sei se está liberado aí para eu mexer. Se não está, pode passar para o próximo slide. Eu gostaria de começar nessa noite fazendo a seguinte pergunta para você. O que é reino de Deus? O que é o reino de Deus? Eu nasci na igreja, quase que eu nasci literalmente na igreja. Porque minha mãe estava grávida de mim. Meu pai era pastor na igreja, em Vila Mariana, e eles costumavam sair meia-noite da igreja. E eles saíram tarde naquele domingo, e na segunda-feira de manhã, minha mãe estava entrando no hospital para eu nascer. E durante toda a minha vida, parte da minha vida, muitos anos de igreja, na minha mente eu tinha a imagem o pensamento de que o reino de Deus era o céu. Então um dia, todos nós vamos entrar no reino de Deus. Todos nós, aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vamos entrar no reino de Deus. O reino de Deus estava relacionado a céu. Se alguém puder me ajudar aqui com esse controle, porque eu gostaria de ter o controle aqui. Mas, entendendo um pouco melhor, nós vemos que, na verdade, reino de Deus não é apenas o céu. E nós vamos entender isso aqui nessa noite. Eu trouxe aqui algumas curiosidades. Sabe, a palavra reino de Deus aparece 80 vezes no Novo Testamento. Quando nós olhamos toda a Bíblia, você vai ver que tem um pouco mais de 140 vezes a palavra reino de Deus aparece ali na Bíblia. Nós também vemos que durante o ministério de Jesus falava muito através das parábolas. E nas parábolas, Jesus sempre estava se referindo ao reino de Deus, ao reino dos céus. A Bíblia fala mais sobre reino de Deus do que igreja. Portanto, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. Nós precisamos entender o que é isso. E a própria palavra de Deus, Jesus mesmo diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 17, do versículo 20 a 21, conta que certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus, os religiosos da época, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não é um lugar que você vê. Não é ali. Nem se dirá, aqui está o reino, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando de um local, mas nós estamos falando de reinado. Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de domínio, de autoridade. Portanto, o reino de Deus não é o céu simplesmente, o reino de Deus está aqui, dentro de mim, dentro de vocês. Aqui está o reino de Deus.
Sabe, existe uma diferença entre o reino de Deus e o reino da terra. As nações antigamente as nações colocavam reis, não é verdade? Cada nação tinha o seu rei. Até o Brasil teve um rei, teve um imperador, não é? E até hoje algumas nações ainda possuem rei. Recentemente nós acompanhamos, todo mundo acompanhou através da televisão, a passagem, a morte da rainha Elizabeth, né? E a passagem do trono para o príncipe, agora rei Charles. Ou seja, quando uma nação institui um rei, ali existe uma monarquia e o reinado é passado de geração a geração. Quando um rei morre, o reinado é passado para o seu filho. E assim vai, e assim vai. Mas o reino de Deus é diferente. Porque o reino de Deus não foi instituído, ele já existia. O reino de Deus, muito antes do mundo ser formado, ele já existia. E a diferença é que o reino de Deus não tem começo, meio e fim. O reino de Deus é eterno. Portanto, o rei que nós louvamos e cantamos, ele não era só no passado, ele não é só hoje, mas ele é eternamente. Ele não perde o seu poder, não perde a sua autoridade. E o reinado dele está entre nós. Sabe, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou a terra, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu autoridade ao homem sobre os animais, sobre a vegetação. Foi passado ao homem a governança do mundo, da terra. E Deus continuava no seu trono, como o rei do universo. Mas quando o homem ele peca, quando o homem ele cede à tentação, acontece que o homem ele vira as costas para Deus. Mas sabe, naquele momento, Deus não perdeu o seu trono. Deus continuou sendo rei. Deus continuou sendo o rei do universo. O problema é que o homem se virou contra o rei do universo. E quando o homem se virou contra o rei do universo, aquilo que pertencia a Deus, porque o homem foi criação de Deus, logo o homem pertence a Deus, aquilo que pertencia a Deus, agora ele está subjugado pelo rei das trevas. Aquilo que era para ser louvor e adoração a Deus, a partir do momento que o homem se vira para isso, agora Deus permite que o inimigo, o rei das trevas, agora tenha autoridade sobre o homem. Só que o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é um rei de amor, ele é um rei de paz, ele é um rei de graça, ele é um rei que nos dá vida. E o rei das trevas, ele veio para matar, roubar e destruir. A partir do momento que ele tem o domínio sobre a vida do homem, o homem passa a ser um escravo do reino das trevas. Passa a ser um escravo do pecado. Passa a estar subjugado. Mas o reino de Deus não acabou. O reino de Deus permanece. Portanto, Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele cria todo um plano para resgatar aquilo que era dele. O homem foi criado para a glória de Deus. E agora Deus cria todo um plano para resgatar e trazer o homem para o lugar onde ele deve estar. Lá em Êxodos, capítulo 19, versículo 5. O povo de Deus estava como escravos no Egito. E Deus tinha libertado esse povo. Agora o povo de Deus estava no deserto. E agora Deus era o rei daquele povo. Era o Senhor daquele povo. E Ele diz assim para Moisés: agora pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha a graça de Deus. Aquilo que tinha sido perdido, aquilo que o homem agora estava escravizado pelo pecado, pelo reino das trevas, agora Deus fala assim: olha, se você voltar, se você olhar para mim, se você cumprir, guardar a minha aliança, você será propriedade minha. Você volta a pertencer aqui ao reino de Deus. Sabe, irmãos, isso é muito interessante. Quando você, não sei quantos já tiveram a oportunidade de sair do país, mas quando você sai do país, do Brasil, você como cidadão brasileiro, existem alguns países que têm alguns acordos, né? Que basta você ter o seu RG, basta você ter o seu passaporte, que você pode chegar a entrar na Argentina, entrar no Paraguai, entrar nos países da América do Sul. Mas tem alguns países que têm acordos diferentes. Vamos pegar aqui, por exemplo, os Estados Unidos. Para você poder entrar nos Estados Unidos, você precisa de uma permissão, de uma autorização, de um visto. E antes de você viajar aos Estados Unidos, você tem que agendar uma entrevista no consulado americano, e lá você vai passar por uma entrevista, e lá vai ser decidido se você pode entrar ou não. E é muito interessante que quando você vai no consulado americano, você passa daquele portão, apesar de o consulado americano estar na cidade de São Paulo, num prédio que de repente pode até ser locado, mas a partir do momento que você passa pelo aquele portão, ali é como se fosse território americano. As leis que estão vigorando ali dentro daquele portão não são as leis brasileiras, mas são as leis dos Estados Unidos. Se o Alexandre de Moraes, que hoje é o homem que tem mais poder aqui no Brasil, que manda prender ou tirar, se ele chegar ali e querer algum documento, solicitar algum documento, ele não tem permissão, porque aquele lugar pertence à autoridade e ao governo americano. Sabe, irmãos, no reino de Deus funciona assim. O reino de Deus, nós lemos que somos nós. Nós somos o reino de Deus. Portanto, quando você se volta para Deus e você passa a pertencer ao reino de Deus, quando você abre o seu coração, reconhece que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, quando você reconhece que você é pecador e sem Jesus Cristo você não é nada, e quando você convida Jesus para entrar na sua vida, tomar conta de todo o seu ser, você passa a ser uma embaixada do reino aqui na terra. E sabe o que isso significa? Que na sua vida a autoridade, o poder dessa terra não tem mais poder sobre a sua vida. Porque a autoridade e o poder na sua vida, na sua casa, na sua família está sobre a autoridade e o poder do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que isso significa? Fortes. Cadê os fortes aqui? Raul! Deus te deu a autoridade para ser o cabeça do seu lar, o governante do seu lar. Portanto, quando você é forte, se volta para as coisas de Deus, cumpre a aliança do Senhor, significa que você é um embaixador do reino aqui na terra. E sobre a sua vida, sobre a sua casa, o inimigo não tem autoridade. Você está coberto sobre a autoridade do Senhor. Nós estamos revestidos pela autoridade e domínio de Deus. E quando nós estamos revestidos pela autoridade e o domínio de Deus, o inimigo ele não tem poder na sua vida. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui da igreja. E ele estava contando histórias lá do passado. E ele contava que a sua avó foi a primeira que veio aqui para a igreja.
Sua avó não era convertida, chegou aqui na igreja, se converteu, teve uma experiência com Cristo, estava passando por uma situação muito difícil e ela teve uma experiência com Cristo. E ela se converteu e ela começou a frequentar a classe do batismo. E aí, quando ela estava para se batizar, um dia ela chegou para o pastor, que na época era o pastor João Batista Martins de Sá. Ela chegou para ele e falou assim: pastor, eu não posso me batizar. E o pastor virou e falou assim: por que, minha irmã? Ela falou assim: porque eu estou presa no vício do cigarro. E porque eu estou presa no vício do cigarro, eu não posso me batizar. O pastor João Batista, um homem muito sábio, um homem de Deus, ele vira para aquela mulher: então isso não é motivo para você não se batizar. Porque quando você se batizar, você vai se levantar como uma nova criatura. E esse vício vai embora em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi batizada. E quando ela saiu das águas, aquele vício nunca mais voltou na vida daquela mulher. Porque quando nós estamos sob a autoridade do reino de Deus, não é a autoridade do inimigo que está sobre as nossas vidas, mas é a autoridade do Todo-Poderoso. Por isso eu quero declarar aqui nessa noite, que todo vício que tem te segurado, todo pensamento de morte, todo pensamento de dor, toda ferida que está machucando o seu coração agora, toda palavra do inimigo que veio sobre a sua vida para te derrotar, para te humilhar, ela vai cair agora em nome de Jesus, porque o rei da sua vida é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e onde ele é autoridade, nós somos embaixadores do rei aqui nessa terra, e o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Eu quero declarar que se o seu casamento está destruído, meu irmão, minha irmã, eu quero declarar em nome de Jesus, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui e Ele vai restituir o seu casamento. Eu quero declarar, pais, que o seu lar, a sua casa será o lugar da presença do Senhor. A sua casa pertence a Ele, e onde a casa pertence a Ele, os seus filhos serão geração santa. Mas pastor, não é uma realidade. Não é assim que está acontecendo. Não é assim, não está. Meus filhos estão longe do Senhor. Meu casamento não está bem. Eu já entreguei minha vida ao Senhor, eu já entreguei tudo a Deus. Queridos, não tire o poder de Deus. Porque Deus pode fazer algo infinitamente além do que você pode pensar ou imaginar. O seu filho que hoje está desviado, ele vai voltar em nome do Senhor Jesus. Porque se você entregou a sua vida, se você entregou o seu lar para o Senhor, se você entregou a vida do seu filho para o Senhor, no momento certo, Deus vai tocar no coração dele. Se você entregou o seu casamento nas mãos do Senhor, Ele vai restituir. Porque o nosso Deus, a quem nós louvamos, a quem nós adoramos, não é um Deus de morte, não é um Deus de dor, mas é um Deus de vida, é um Deus de cura, é um Deus de proteção. E se eu entrego a minha vida a Ele, se eu estou sob a dependência dEle, eu sou embaixada dEle aqui na terra, e o inimigo não pode prevalecer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmão, se hoje existe algo na sua casa, existe algo na sua família que está destruído, em nome de Jesus, pegue essa palavra, que a palavra de Deus não é minha, é a palavra de Deus, e traga para o seu coração, porque o Senhor vai curar a sua terra. Eu e você somos propriedades dEle. E quando nós somos propriedades dEle, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Sabe,
Quando nós falamos de nação, quando nós falamos de reino, existem diferenças culturais. Quando você sai do Brasil, às vezes até mesmo dentro do Brasil, quando você vai de um estado para o outro, existem culturas diferentes, existem comportamentos diferentes, existem jeitos diferentes. Eu me lembro uma vez que eu viajei com o meu tio, pastor Roberto, lá para os Estados Unidos. E nós éramos tudo jovens. Estávamos em 6 meninos. Misericórdia. Meu tio era corajoso. E eu me lembro que nós passamos a tarde na casa de um pastor. E esse pastor, ele tinha uma piscina na casa dele, e era um dia quente, a gente passou o dia inteiro brincando naquela piscina, mergulhando. E eu me lembro que daqui a pouco ele chegou, ele falou assim: "Hey guys, oi pessoal, church time, hora da igreja." E aí a gente saiu correndo e eu queria tomar um banho. E aquele pastor olhou para mim: "Não, você está bem." Falei: "Pastor, eu estou indo para a igreja, eu preciso tomar um banho." Por quê? Porque aqui no Brasil, eu não sei se vocês se lembram, mas antes da pandemia, o culto principal, não vamos falar assim, mas o culto que tinha mais gente e que as pessoas vinham todas arrumadas eram o culto da noite, estão lembrados? Às noites se enchia o templo, as pessoas colocavam as melhores roupas. E quando eu estava lá, eu falei: "É o culto da noite, eu preciso colocar a minha melhor roupa." E eu corri, tomei banho, me arrumei correndo. Quando eu cheguei lá na igreja, irmãos, os jovens estavam tudo de bermuda, chinelo, todo desarrumado, e eu lá, todo arrumadinho. Comecei a passar vergonha, olhei ali, comecei a tirar a camisa para fora da calça, para tentar ficar mais descolado. Cultura diferente. Quando você pega uma nação para outra, você tem culturas diferentes. Quando nós falamos de reino, também existe cultura diferente. Também existe comportamentos diferentes. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos de um comportamento voltado para as coisas de Deus, voltadas para a palavra de Deus. Mas quando nós falamos do reino das trevas, nós falamos de um comportamento completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Isso me faz lembrar Daniel. A história de Daniel, quando você olha lá na Bíblia, no livro de Daniel, você vê que a Babilônia, ela tomou Judá e levou ali aquele povo como cativo. O rei Nabucodonosor, ele dominou toda aquela região e ele manda ir lá e buscar jovens, homens bonitos, homens fortes, homens inteligentes, para irem até o seu palácio, para que passassem durante 3 anos, sendo treinados na cultura da Babilônia, na cultura daquele povo, para que eles conhecessem os deuses da Babilônia, para eles conhecessem os costumes da Babilônia. E ali foram 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Aqueles 4 jovens eram inteligentes, aqueles 4 jovens eram fortes, aqueles 4 jovens se destacavam naquela geração. E a princípio, poderia-se dizer que esses jovens foram presenteados, eles foram premiados. Porque enquanto todo o povo dele estava sendo escravizado, aqueles 4 jovens estavam sendo levados para o palácio, para ter as melhores roupas, para terem as melhores comidas, para terem os melhores locais, um lugar confortável para eles. Mas sabe, aqueles 4 jovens decidiram não se contaminar com aquela cultura, não se contaminar com aquele mundo. Aqueles 4 jovens decidiram continuar tendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como o Rei da vida deles. E eles pagaram um alto preço por isso. Perseguição, injustiça, traição. Foram jogados numa fornalha. Foram jogados na cova dos leões para serem destruídos. Mas sabe, meus irmãos, quando você é embaixada do reino de Deus, o inimigo não tem poder sobre a sua vida.
E aqueles jovens passaram pela fornalha, aqueles jovens passaram pela cova do leão, mas eles não foram atingidos. Sabe o que isso significa? Que eu e você, se entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, andarmos com Ele, sermos embaixadores de Deus nos dias de hoje, você pode entrar na cova dos leões, você pode ser lançado numa fornalha, você pode ser perseguido, mas você não será derrotado. Porque o nosso Deus, o Senhor dos senhores, Ele é vitorioso para fazer infinitamente mais. E a palavra de Deus diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, vocês já viram como está a cultura desse mundo? Quantas ideologias têm entrado nas escolas dos nossos filhos, nas universidades, nos nossos trabalhos, na nossa sociedade. Quanta coisa contrária à palavra de Deus tem vindo sobre a nossa casa. Mas o que a palavra de Deus diz é: ei, olha para esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Não aceite essas coisas. Mas transforme a sua mente. Tenha a sua mente voltada nas coisas do Senhor, porque desta forma vocês vão experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus na sua vida. E o que a palavra de Deus diz é que a vontade do Senhor, que é perfeita e boa e agradável, ela é de vida e não de morte. Quando nós buscamos ao Senhor com todo o nosso coração, quando nós abrimos a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração para as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e nós começamos a trazer os frutos do Espírito. A cultura, o comportamento que nós geramos não é um comportamento de morte, não é um comportamento de derrota, mas é um comportamento de vida. É amor, é alegria, é fidelidade, bondade, benignidade, domínio próprio. Mas quando nós estamos cheios das coisas do reino das trevas, o que em nosso coração brota é ódio, raiva, prostituição, adultério, coisas desse mundo, Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Sabe, irmãos, a gente pode até errar, a gente pode até falhar, mas o que a palavra de Deus está dizendo é que Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele continua sendo fiel. E o que a palavra de Deus está dizendo é que se morrermos com Ele, se vivermos com Ele, se perseverarmos com Ele também reinaremos no reino de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém? Ei, eu e você somos propriedade de Deus. Na nossa casa, se seguirmos a Deus, se buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele não tem poder sobre a sua casa. Ele não tem poder sobre os seus negócios. Ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre a vida dos seus filhos. Mas pastor, o que está acontecendo em casa? Eu já entreguei minha vida. Eu já dediquei a Ele, mas parece que as coisas estão fora do lugar.
Queridos, como nós lemos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos teus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a sua terra. Faça uma análise na sua vida. Sabe, muitas vezes a gente tem a tendência de, mas Deus, eu estou aqui, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu faço tudo certinho, eu não erro, eu não peco, eu não... Sabe, irmãos, de repente você pode estar sendo um religioso. Deus não quer religiosos. Deus quer verdadeiros adoradores. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do pastor Russell Shedd, já falecido. E ele falava uma coisa muito interessante. Ele falou assim, sabe, um dia você vai morrer, e você vai chegar no céu. E lá no céu você vai bater a porta. Eu não sei quem que vai te recepcionar, se vai ser um arcanjo, se vai ser Pedro, se vai ser o próprio Jesus. Eu não sei quem vai te recepcionar. Mas ele vai te perguntar, sim, o que eu posso te ajudar? E você vai falar, eu quero entrar no reino. E ele vai falar, por que você quer entrar no reino? E você vai falar, porque eu fiz isso, eu fui na igreja, eu amei as pessoas, eu não roubei, eu não matei, eu ajudei os pobres. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, então, me desculpa, aqui não é o seu lugar, porque aqui é lugar de pecadores arrependidos. Porque se você só fez tudo isso, e esqueceu de falar daquilo que você não fez, que deveria ter feito, mas não fez, você não se arrependeu. Portanto, toda vez que nós entrarmos na presença do Senhor, nós devemos entrar com o coração humilhado na presença do Senhor. Senhor, eu errei aqui, eu falhei ali, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas quantas vezes a gente chega na casa do Senhor como o super crente e começa a julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Igreja não é lugar de santos. Igreja é lugar de fiéis a Deus. Pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Pecadores purificados pelo sangue de Jesus. Igreja não é lugar de santinho. Igreja não é lugar de santarrão. Igreja é lugar de pessoas como eu e você, que somos fracos, que muitas vezes falham. Mas se nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, e pertencentes ao reino de Deus, nós precisamos entrar na presença do Senhor humilhados. Senhor, me perdoa. Senhor, me mostra onde eu falhei na educação do meu filho, onde eu falhei na educação da minha filha. Me mostra, Senhor, onde eu machuquei, onde eu feri. Me mostra, Senhor, aonde eu errei no meu casamento. Senhor, me mostra. Porque quando a gente olha para nós e fala assim, mas eu não errei, e o resultado não mostra isso, isso pode estar mostrando um coração orgulhoso. Mas o que a palavra de Deus diz é, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender do seu mau caminho, eu virei e sararei a tua terra. Por isso é tempo, irmãos, de nós, como fortes, como escolhidas, como famílias, como povo de Deus, entrarmos na presença do Senhor e Senhor, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me, Senhor, pelos teus caminhos. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, seja na nossa casa, seja nos nossos negócios, seja na nossa sociedade, o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida. Eu me lembro muito de uma música, que tinha um pastor lá no Rio de Janeiro, que ele cantava essa música, e meu irmão gostava muito de cantar essa música.
E ela trazia uma sinceridade tão grande. Ela dizia assim: toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu tocar os outros, toque por mim. Sabe, irmãos, quando nós somos embaixadores do Rei, aqui na terra, quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós começamos a ser o que a palavra de Deus diz: sal para a terra e luz para o mundo. Quando nós chegamos no nosso trabalho e nós tocamos as pessoas, não é nós que nós estamos tocando, mas é o Espírito Santo de Deus que está tocando a vida das pessoas. Quando você olha para as pessoas, porque hoje em dia a gente está numa vida tão doida, tão louca, que muitas vezes a gente não para olhar nos olhos das pessoas. Mas nós, como embaixadores do Rei, precisamos começar a olhar nos olhos das pessoas, sentindo a dor das pessoas, amando as pessoas como Cristo amaria. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Quantas vezes a gente carrega raiva, carrega ódio, carrega mágoa. O que nós temos que clamar nessa noite é: Deus, me dá a tua mente, para que quando eu olhar para essa pessoa, eu não olhe com rancor, com óleo de rancor, com mágoa, mas eu olhe com os teus olhos, Senhor, e eu possa tocar as pessoas, eu possa curar as pessoas. Esse final de semana eu tive a oportunidade de participar de um curso, um programa. Fui convidado por um grande empresário aqui do Brasil para estar participando de um treinamento que a empresa dele estava ministrando. E eu cheguei ali, confesso para os irmãos que eu fiquei impactado com o que eu vi. Um trabalho muito bonito, social. Pessoas que estavam ali eram pessoas muito simples. E naquele treinamento, que era de uma empresa, não era uma igreja, mas ali naquele treinamento, as pessoas que estavam ministrando começaram a falar de Deus, a importância de ter Deus, a importância de buscar a Deus, a importância de se firmar com Deus. Começaram a falar do amor à família, gratidão, tudo aquilo que a Bíblia apresenta. Era uma empresa, mas eles estavam ali ensinando aquelas pessoas. E sabe, eu fiquei impressionado com uma coisa. Conversando, eu comecei a olhar, observar tudo aquilo e tentando entender o que estava acontecendo ali. E aí, conversando com um dos funcionários daquele homem, um homem muito simples, muito rico, mas muito rico, mas extremamente simples, humilde. Se você olhar ele, você não fala que ele tem o que tem. Um homem que vive com um sorriso no rosto, alegre. E fala com um, e fala com o outro, abraça um, abraça o outro. E ele, conversando com um dos funcionários dele, eu falei: nossa, mas que coisa linda que vocês estão fazendo aqui. É muito bonito. E ele falou assim: sabe, Estevão, tem alguns princípios dentro dessa empresa. Uma coisa que acontece todos os dias, é que nenhuma empresa, nenhuma loja, nenhum escritório se abre antes de todos fazerem uma oração. Todos os anos, essa empresa tira uma vez, um dia no ano, onde ela fecha as portas da empresa, e naquele dia não se negocia, não se faz nada, porque aquele dia é o culto de ações de graça. E vai um pastor ali, e ele traz uma palavra, e as famílias são convidadas. E se chega um cliente para fazer uma compra, eles falam assim: hoje não é dia de compra, mas hoje você está convidado a participar conosco desse culto de ação de graça. Eu fiquei impactado com aquilo. E quando você vê o resultado daquela empresa, meus irmãos, nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões. E ali, depois de tudo aquilo que eu vivenciei, aquele empresário me ligou e eu falei: hoje eu entendi o segredo do sucesso. Busque a Deus.
Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, quando nós estamos servindo, na nossa vida, nós podemos ser propriedades, estar a serviço do rei, dos reis, ou a serviço do rei das trevas. A sua postura, a sua decisão, os seus comportamentos vão determinar se você está servindo ao Rei dos Reis ou se você está servindo ao Rei das Trevas. A pergunta que eu faço para você nessa noite: qual o reino que você tem servido? No seu dia a dia, no seu casamento, qual reino você tem servido? No seu relacionamento com seus filhos, qual reino você tem servido? Como você tem investido as horas do seu dia? Tem sido na mesa de escarnecedores? Pastor, misericórdia. Eu não sento na mesa dos escarnecedores. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, quando você está nas redes sociais, você pode estar na mesa dos escarnecedores. Você pode não sentar fisicamente, mas de repente o que você está consumindo nas redes sociais é a mesma coisa que você tivesse sentado na roda dos escarnecedores. Como você tem investido o seu tempo? Como você tem investido os seus talentos, os seus dons, no reino de Deus ou no reino das trevas? O quanto você tem dedicado ao Senhor, dos seus recursos, dos seus sonhos, aonde você tem investido? Em qual reino você tem investido?